Bom, então, iniciando essa nossa aula de número 10, deixa eu até explicar, porque inicialmente a nossa proposta de curso eram 10 aulas, né? Só que a gente tem um pequeno detalhe, é muito difícil você trabalhar um assunto da forma como a gente se propôs aqui, que não era uma coisa só revisando, mas pegando os princípios básicos e tudo mais, em apenas 10 encontros de pouco mais de 40 minutos, a maioria deles, até porque essa é a proposta mesmo, aulas mais curtas, porque está no sábado e a gente também não quer sobrecarregar. Me fizeram uma pergunta recentemente, porque as aulas são mais curtas, né? Por que não põe uma aula de 1h30, 2 horas? Pessoal, olha só. E aí o que a gente fala é relativo mesmo à neurociência, ao que diz a ciência. Aulas extensas, sobretudo nesse formato que a gente tem aqui, online, elas não são produtivas, né? Você acha que você está recebendo, mas lembra muito a concepção da educação bancária de Paulo Freire, né? Você só está, é como se você estivesse ali com a cabeça aberta e o conteúdo entrando, e isso não é efetivo. As aulas mais curtas, elas costumam ser bem mais efetivas. Então, por isso que, justamente por ser um sábado também, a gente faz até para que todas as pessoas possam ver, porque às vezes uma aula de 1h30 você não vê, você não consegue, você tem que parar para fazer alguma coisa, e a gente consegue, assim, atingir o nosso objetivo maior. Bom, vocês devem ter percebido que quando a gente chegou em verbos, a gente trabalhou substantivo, adjetivo, artigo e numeral. A gente chegou em verbo. Quando a gente chegou em verbo, o negócio parou. Parou no bom sentido, né? Porque hoje a gente está tendo o 4º encontro sobre verbos. A gente poderia ter feito, como assim, eram 10 aulas, um para cada classe gramatical. Obviamente não foi essa a ideia inicial, porque tem classes que não demandam uma aula inteira para isso. Mas o verbo, até pelas dificuldades que as pessoas têm, né, a ideia inicial era 2 aulas de verbo, mas às vezes é necessário estender um pouco mais. Então, nós, nas últimas 4 aulas, nós falamos, nas últimas 3 aulas, na primeira, a gente tratou sobre verbo, a gente falou sobre definições de verbo, o que é o verbo, como ele se classifica. Na segunda, a gente trouxe mais classificações de verbo. Na aula passada, a gente falamos sobre tempos verbais. Na aula passada, a gente falou sobre vozes verbais. E hoje, a gente encerra o assunto de verbo com conjugação verbal. Vocês vão lembrar que lá na primeira aula que a gente tratou de verbo, a gente tratou de estrutura de verbo. E uma parte da estrutura é a desinência. É aquela partezinha que fica lá no fim, que é o que vai dizer qual é o tempo e a pessoa em que aquele verbo está flexionado. Então, hoje, o que a gente vai fazer? Nós vamos conjugar alguns verbos e eu vou chamar a atenção para vocês da desinência verbal. Nós já conhecemos os tempos verbais, então hoje a gente vai conjugar verbos regulares e um verbo irregular, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar. Hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente não vai trabalhar com o Classroom, com Prezi, né, com a apresentação. Hoje a gente vai construir ao vivo, né, juntos, a conjugação do verbo. Então, na aula passada, não sei se foi retrasada, perdão, eu falei que os verbos eles vão se dividir em 3 conjugações, primeira, segunda e terceira conjugação. Primeira conjugação, verbos terminados em ar. Segunda conjugação, verbos terminados em er. Terceira conjugação, verbos terminados em ir. Então, nós vamos começar com o verbo da primeira conjugação. Tá? Vou pedir que alguém voluntariamente me diga aí um verbo da primeira conjugação, por gentileza.
Cantar. Perfeito. Então, vamos para o verbo cantar. Começando pelo modo indicativo, né? Vamos para o primeiro tempo verbal, que é o presente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar uma tabelinha que eu acho que vai ficar melhor. Então, vamos lá. Presente. Como é que fica o verbo cantar no presente? Fica eu Canto. canto. O que eu vou chamar a atenção para vocês aqui, basicamente, é a desinência. E eu vou colocar ela em negrito. Vou deixar para botar depois. Eu canto. Tu Cantas. cantas. Ele Canta. canta. Nós, Cantamos. vós, Cantais. eles. Eles cantam. Agora, eu vou chamar a atenção para vocês nisso daqui. Ó. Vou botar em negrito. Isso daqui que eu estou negritando é a desinência. Todos os verbos da primeira conjugação terminam com a mesma desinência. Me citem, por gentileza, um outro verbo da primeira conjugação. Alguém vai? Não, Alguém... deixa a Claudina. A Claudina já deu um verbo aí. Oi, Claudina, fala, por favor. Andar. Andar. Percebam que as desinências serão a mesma. Ando, andais. Anda, andamos, andais, andam. Qualquer que seja o verbo da primeira conjugação, desde que, é claro, ele seja regular, eles vão ter a mesma desinência. Então, quando você sabe a desinência de um verbo, você sabe a de todas. Vamos para o pretérito perfeito, que é o tempo que trabalha com questões que aconteceram no passado e lá mesmo foram concluídas. Então, vai ficar eu lá no passado. Alguma coisa que eu fiz no passado do verbo cantar. Vai ficar como? Eu cantei. Cantei. Tu cantastes. Cantaste. Ele cantou. Cantou. Nós cantamos. Percebam que a primeira pessoa do plural no presente e no pretérito perfeito da primeira conjugação é idêntica. Cantamos e cantamos. Serão para todos. Tá? Vós cantastes. Cantastes. A única diferença da primeira, da segunda pessoa do singular para o plural é acrescentar o S no pretérito perfeito. E eles cantaram. Cantaram. Novamente, a gente vai para a desinência, porque essa desinência aqui, ela vai se repetir em todos os verbos da primeira conjugação no pretérito perfeito. Falem um outro verbo da primeira conjugação, por gentileza. Falar. Falar. Percebam. Falei, falaste, falou. Falamos, falastes, falaram. A desinência se repete. Tá bom? Então, pretérito perfeito. Vamos para o segundo pretérito, que é o pretérito das coisas que aconteceram no passado, mas ainda hoje perduram seus efeitos. Ou ainda, algo que acontecia costumeiramente no passado. Então, como é que fica a conjugação do verbo cantar no pretérito imperfeito? Eu falava. Cantar. Cantar. Desculpa. Eu cantava. Cantava. Tu cantavas. Cantavas. Ele Ele cantava. Cantava. Nós cantávamos. Cantávamos com acento no A. Eles, perdão, vós Cantavas? Isso aí. Cantáveis. E eles cantavam. Olha a desinência aqui, ó, que vai se repetir em todos os verbos da primeira conjugação.
Ava, avas, ávamos. Aves, avam. Essa aqui é a desinência. Então, por gentileza, um outro verbo da primeira conjugação. Pular. Pular. Eu pulava, tu pulavas, ele pulava. Nós pulávamos, vós puláveis, eles pulavam. A desinência sempre se repete. Ok? Vamos para o terceiro, e muito pouco usado ultimamente, né? Verbo do que indica o passado, é o pretérito mais que perfeito. É o tempo verbal que significa o passado do passado. Ou seja, ele é mais que perfeito. Ele indica o passado do passado. Ele indica algo que aconteceu no passado de outro ato também passado. É o passado do passado. Como é que fica o verbo cantar no pretérito perfeito? Eu cantara. Cantara. E aí a gente vai seguir sempre com a mesma desinência, sem mudar. Então vai ficar eu cantara, tu Cantaras. cantaras, ele Cantara. cantara, nós Cantáramos. cantáramos, vós Can... Cantareis. cantareis, eles Cantaram. cantaram. Percebam que se eu não coloco o acento aqui no cantareis, fica cantareis. É outra conjugação, tá? Então, olha a desinência aqui. Essa daqui, da maneira que ela começa, ela vai terminar, tá bom? Então, ela vai com ara, até o fim. E aí, a desinência vai se repetir em todos os verbos da primeira conjugação. Então, por gentileza, um outro verbo da primeira conjugação. Pessoal. Eu estou tentando lembrar. Dançar. Nossa, dançar. Eu dançara, tu dançaras, ele dançara. Nós dançáramos, vós dançareis, eles dançaram. Desinência sempre se repetindo. Vamos para o quinto tempo verbal, que é o primeiro tempo do futuro. Futuro do presente. Né? É o fato que ocorrerá posteriormente ao momento em que se está falando. Então, como é que fica? Eu, verbo cantar. Eu, como é que você fala quando vai acontecer no futuro? Eu Cantarei. cantarei. Eu cantarei. Tu gente, isso é ensino fundamental, hein? Como é que é o futuro do presente? Como é que é o futuro do verbo cantar? É a língua de vocês, é a língua que vocês falam no dia a dia. Tu cantaste. Não, cantaste é passado, pretérito perfeito, tá aqui em cima, ó. Ah, tá, Eu, tá. eu cantarei, tu Cantarás? cantarás. Cantarás. Ele Cantará. cantará. Nós Cantaremos. cantaremos. Vós Cantareis. cantareis. Eles Cantarão. cantarão. Cuidado que o cantarão é o único que tem a OTIL. E lembra que eu falei aqui, ó, cuidado com acento no pretérito mais que perfeito. Sabe por quê? Se você não colocar esse acento aqui no cantares, ele vira cantareis. Você muda o tempo verbal. Então, de um pretérito mais que perfeito, você muda para um futuro do presente. Por isso que tem que ter muito cuidado com esse acento, tá? Então, aqui, ó, as desinências vão ser as mesmas em toda a primeira conjugação. E aí, como é que... Vamos fazer uma conjugação, então, agora, de um outro verbo da primeira conjugação no futuro do presente. Me deem aí um outro verbo da primeira conjugação. Embalar. Embalar. Então fica embalarei, embalarás, embalará. Embalaremos, embalareis,
embalarão. Estão percebendo? Qualquer verbo que vocês usem da primeira conjugação, qualquer verbo regular, ele vai ter exatamente a mesma desinência. Ok? E encerrando o modo educativo, a gente tem o último tempo, que é o segundo tipo de futuro, que é o futuro do pretérito. Ou, se a gente for falar assim, é o futuro do passado. É um verbo que fala sobre um fato futuro a algo que ocorreu no passado. Então, como fica o verbo cantar no futuro do pretérito? Eu Cantaria. cantaria, tu Cantarias. cantarias, ele Cantaria. cantaria, nós Cantaríamos. cantaríamos, vós Cantarei. Não, peraí. cantaríeis. Cantaríeis, tem um i aí no meio, porque Isso. senão você confunde com o futuro do presente. E eles Cantariam. cantariam. Então, novamente, atenção às desinências, que é a desinência do aria, né? Aria, arias, aria. Se vocês conseguirem identificar a desinência, vocês resolveram a vida de vocês com o verbo. E não é difícil, é só observar, é só ter um pouco de atenção que vocês conseguem identificar as desinências. Por gentileza, um outro verbo da primeira conjugação, alguém pode me falar? Poxa, gente, existem infinitos gente, verbos. Né? E pior que eu estou pensando agora, eu falei embalar. Olha ao seu redor. Vê um objeto qualquer que você vai lembrar de um verbo. Ventilar. Como? Eu estou olhando para o ventilador, mas o... Ventilar, pronto, verbo ventilar. Ventilaria, ventilarias, ventilaria. Ventilaríamos, ventilarias, ventilariam. Ok? A desinência se mantém em todos os casos. Certinho? Então, esses são os 6 tempos do pretérito perfeito. Perdão, do modo indicativo. Vamos agora falar do modo subjuntivo, que é o modo da dúvida, da possibilidade, né? E a gente vai ter, no modo subjuntivo, 3 tempos verbais, começando pelo presente, sendo que o presente do subjuntivo vai ter sempre a partícula que vai auxiliar, que é o que. Então vai ficar que eu Cante. verbo cantar. Que eu cante. Que eu cante. Que tu cantes. Que ele cante. Que nós cantemos. Que vós canteis. E que eles cantem. O modo subjuntivo ele tem uma característica. Da maneira que ele começa, ele termina. Então, percebam que quando a gente está trabalhando com a primeira conjugação, o presente do subjuntivo, ele assume como a vogal que substitui a vogal temática o e. Né? O verbo é cantar, mas no subjuntivo vai aparecer o e. Então ele vai com e até o fim, que é o cante, que tu cante, que ele cante. Aí você fala assim, não fica que nós cantamos, não. Não, vai no e até o fim, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Sempre com e. Qualquer verbo da primeira conjugação. E aí eu já peço para vocês um outro exemplo de verbo da primeira conjugação, por gentileza. Eu tô surpreendido vocês com dificuldade para lembrar verbo de primeira conjugação. Eu acho que vou talvez de 300. Eu não consigo lembrar não, Alexandre. Juro pra Jogar, você. brincar, sentar, andar já foi. Já foi. Já falei 3. Sentar, jogar, brincar, armar. Vamos nos jogar, que você já acabou de falar. Limpar. Olha a quantidade de verbos, né? Então, qual foi que você falou, Carla? Você falou jogar. Então, vamos lá. Que eu jogue. Olha o E. Que tu jogues, que ele jogue. Que nós joguemos, que vós jogueis, que eles joguem. Sempre com a mesma desinência. Ok? E agora a gente vai para o imperfeito, né? O tempo da possibilidade que vai ter a
a partícula que vai auxiliar, que é o ser. Se o presente tem o que, o imperfeito tem o ser. Então vai ficar, se eu, o verbo cantar, como é que fica? Se eu cantasse. Se eu cantasse. Se tu cantasseis. Cantasses. Se ele cantasse. Cantasse. Se nós Cantássemos. Cantássemos. Se vós Cantasseis. Cantasseis. Se eles Cantassem. Cantassem. Perceberam? Mesma coisa, ó. Da forma que começa, vai até o fim. Asse, asses, asse, assemos, asseis, assem. Né? Não vai mudar. Então, vamos botar um outro verbo aí, por gentileza, para a gente conjugar. Falem aí um verbo. Brincar. Se eu brincasse, se tu brincasses, se ele brincasse. Se nós brincássemos, se vós brincasseis, se eles brincassem. Percebam que não houve mudança nenhuma. Né? E o terceiro tempo do subjuntivo, que é o futuro. Né? Tempo, o nome já está dizendo, é a possibilidade de ocorrer no futuro. E a partícula que vai auxiliar a construção é o quando, é uma partícula temporal. Então, quando eu, como é que fica o cantar? Quando eu cantar? Quando eu cantar. Quando tu cantares. Cantares. Quando ele cantar. Cantar. Quando nós cantássemos. Não, peraí. Cantarmos. Cantar. Quando vós cantar. Não sei. Cantardeis. E quando eles cantarão? Não, quando eles cantarem. Tudo do presente. Quando eles cantarem. Quando vocês estiverem na dúvida, para e pense e joga na lógica. Quando eles cantarão, dói o ouvido. Né? Aí você para, não, calma aí. Eu só vou sair daqui quando eles cantarem. Você fala assim, não, só vou embora quando eles cantarão. Não, e pior que você falou agora, eu vi assim, foi triste. Mas isso é normal. É bom que quando a gente ouve o que a gente fala, a gente consegue corrigir a tempo. Mas o seu exemplo, assim, eu só vou sair daqui quando eles cantarem, que eu fiz assim, eu falo assim, mas deu branco agora, na hora. Exatamente. A gente sabe, mas na hora de dizer, a gente trava. Então, aqui, ó, a gente tem aqui as desinências do futuro, que vão ser as mesmas em toda a primeira conjugação. Por favor, um verbo da primeira conjugação. Amar. Amar. Quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar, quando nós amarmos, quando vós amardeis, quando eles amarem. Não existe nenhum tipo de alteração. Ok? E aí a gente vai para o terceiro tempo modo verbal, que é o modo imperativo, o modo da ordem, né? Do pedido, do rogo. Então a gente tem dois tipos: o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. O imperativo não se conjuga, né? A gente simplesmente pega emprestado um tempo que já existe. Primeiro, ninguém dá ordem a si mesmo. Ninguém faz pedido a si mesmo. Então, no modo imperativo, não existe a primeira pessoa. A gente começa pela segunda. E como é que vai ser na segunda pessoa? Eu vou lá no indicativo, no presente do indicativo, vou pegar a segunda pessoa que está aqui, ó, e vou repeti-la tirando o S. Então, aqui, ó, não é cantas. Então, aqui vai ficar canta tu. A terceira pessoa, aí eu já vou para o presente do subjuntivo, mantendo normalmente. Então vai ficar cante você, cantemos nós. Perceba aqui, ó, repetir o ele e o nós. A segunda pessoa, assim como eu usei na primeira, no singular, eu volto lá no plural. Ó. O plural está aqui, cantais. Eu vou repetir da mesma forma, tirando o S. Cantai você. E, por último, eu repito o subjuntivo. Cantem
Perdão, cantem você, cantai você, não, perdão, cantai vós. E cantem vocês. Então, em resumo, como é que se constrói o imperativo? A primeira pessoa do singular não existe. Segunda pessoa, tanto do singular quanto do plural, você vai lá no presente do indicativo e tira o S. E as demais, presente do subjuntivo, sem mexer nele. Ok? Então, vamos lá. Como é que ficaria... vamos pensar em um outro verbo de primeira conjugação? Alguém pode falar? Pular. Boa, Sandra. Pular. Então, ficaria pula tu, pule você, pulemos nós, pulai vós, pulem vocês. Tá bom? E o último tempo verbal é o imperativo negativo. Pô, o imperativo negativo é molezinha, sabe por quê? É só você repetir todo o presente do subjuntivo. Todo. Claro, exceção da primeira pessoa que não existe. Então vai ficar assim, ó. Não cantes tu, não cante você, não cantemos nós, não canteis vós e não cantem vocês. Percebam aqui, ó, eu repeti tudinho, ó. Peguei isso daqui e repeti tudinho. Tá bom? Então, em resumo, o negativo é a cópia do presente do subjuntivo. Só não tem a primeira pessoa, porque não existe primeira pessoa no imperativo. Ninguém dá ordem a si mesmo, né? E nem faz pedido. E no afirmativo, subjuntivo também, com exceção da segunda pessoa. Segunda pessoa, tanto do singular quanto do plural, você vai lá em cima no presente do indicativo, pega ele, mas tira o S do final. Tá? Então, tu cantas. Então, vai ficar canta tu. Cantar, vós cantais. Cantai vós. Ok? Pessoal, primeira... Aí, para encerrar, me citem um outro verbo aí de primeira conjugação para a gente conjugar no negativo. Comprar. Comprar. Não compres tu, não compre você. Não compre este produto, tá vendo? Modo imperativo. Não compre este produto. Modo imperativo. Não compremos nós, não compreis vós e não comprem vocês. Para o pessoal que é cristão, assim, que faz leitura de Bíblia, deve observar que na Bíblia tem muito verbo no modo imperativo, né? E principalmente na segunda, a Bíblia trabalha muito com segunda pessoa, né? Com tu, com vós, e ela trabalha muito com modo imperativo. Então, principalmente, existem algumas passagens, alguns salmos, inclusive, que trabalham direto com verbos no modo imperativo. Okay? Depois que vocês pegarem para vocês vão falar assim, olha aqui, ó, modo imperativo. Vocês começam a ver com mais calma. Ok? Então, pessoal, aqui, modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Lembrando que essas conjugações valem para toda a primeira conjugação. Todos os verbos da primeira conjugação, com exceção dos verbos irregulares, é óbvio, né? Os verbos irregulares eles vão ter algumas modificações. Como assim, Alexandre? Verbos, eu fico esperando alguém perguntar, ninguém pergunta. Eu mesmo me pergunto. Verbo estar é um verbo irregular. Né? Porque você fala assim, sempre termina com a mesma coisa. Você vai falar assim, então o presente do verbo estar fica eu esto, tu estas. Não, eu estou, tu estás. Ele é irregular. Ele não tem a mesma conjugação. Pretérito perfeito ficaria eu estei, tu estaste. Não, também não. Eu estive, tu estiveste. Então, existem os verbos irregulares, eles têm as suas irregularidades, e até por isso eles não vão funcionar da mesma forma. Mas para os verbos regulares, que são aqueles que ficam igualzinho de ponta a ponta, não muda nada. Qualquer que seja o verbo de primeira conjugação. Ok? Tranquilo? Bom, vamos fazer um de segunda conjugação agora? Eu vou copiar. Vamos fazer... Alguém me sugere um verbo de segunda conjugação, por gentileza?
Correr. Correr, tá ótimo. Então, vou botar aqui o verbo correr. Aí a gente vai começar com o presente. Como é que é o presente do verbo correr? Eu Corro. corro. Tu, opa, calma aí, tu Corres. corres. Ele Corre. corre. Nós Corremos. corremos. Vós Correis. correis. Eles Correm. correm. Olha novamente a desinência. Falem aí, por favor, um outro verbo da segunda conjugação para mim. Beber. Aí, ó. Enquanto a gente vai falando, olhem as desinências para vocês verem como é que é a mesma. Eu bebo, tu bebes, ele bebe. Nós bebemos, vós bebeis, eles bebem. Perceberam? Mesma coisa. Pretérito perfeito do verbo correr, como é que fica? Eu, aconteceu lá no passado. Como é que você... Eu corri. Eu corri. Eu corri. É porque eu não fechei o microfone. Eu corri. Tu Correste. correste. Ele Correu. correu. Nós Corremos. corremos. Percebam que é igualzinho ao presente de novo. Vós Vós correis? correisteis. E eles Correram. correram. Um outro verbo para mim, por gentileza. Viver. Viver. Percebam como é que as desinências vão ser idênticas. Eu vivi, tu viveste, ele viveu. Nós vivemos, vós vivestes, eles viveram. Ok? Pretérito perfeito. Pessoal que tem dificuldade em pretérito perfeito, observem as desinências. Primeira conjugação, a desinência começa em ava. Todo verbo da primeira conjugação, a desinência do pretérito perfeito é ava. E na segunda conjugação, alguma coisa que acontecia comumente, habitualmente no passado. Eu, verbo correr. Uma coisa que você fazia sempre. Eu Corria. corria. Eu corria. E aí é só manter. Eu corria, tu Corria. corrias. Ele Corria. corria. Nós Corríamos. corríamos. Vós Corrieis. corrieis. Não, peraí. Não, tá certo. É? Não correto, não. Corrieis. O I vem na frente. E eles Correram. corriam. Você não pode mudar. É tudo ias. Você pode chegar no final e botar eram. Muda totalmente a desinência. Observem a desinência. Aqui, ó. Essa desinência, ela vai se repetir sempre na segunda conjugação dos verbos regulares. Então, você sabe que no pretérito perfeito é ava. Perdão, na primeira conjugação é ava. Na segunda conjugação é ia. Todo verbo da segunda conjugação termina em ia, os verbos regulares. Fala um verbo da segunda conjugação aí, para mim, por favor. Ter. Ter é irregular. Comer. Comer. Como é que vai ficar o comer? Só olha para a desinência e fala. Eu comia. Comia. Tu comias. Exatamente. Ele comia. Né? Percebam que é só você lembrar da desinência. Termina em er, é, ia. Então, comer, comia. Né? Não sei quem foi que falou ter, porque eu não estou na página, eu estou aqui digitando. O ter, ele é um verbo irregular. O presente do ter não é tô, ou teu, não, é tenho. Perceba como é que muda totalmente a estrutura do verbo. Verbos irregulares não seguem as desinências, eles têm desinências próprias. Tá bom? Vamos para o pretérito perfeito, mais que perfeito. Né?
esse é tão... A gente não fala no dia a dia, é o passado do passado. Como é que fica o passado do passado do correr? Mas ele é fácil, porque ele tem uma estrutura fixa também. É só lembrar da primeira conjugação. A primeira conjugação era cantara. E como é que será que é o correr? Eu correra? Correra. Correra. Tu? Correra. Correrais. Lembrem-se que tu sempre vai ter um Szinho ali, na maioria das pessoas, com exceção do pretérito perfeito. Mas os outros sempre têm um S para diferenciar, porque senão fica igual à primeira pessoa, né? Correras. Ele... Correra. Correra. Nós... Correramos. Correramos. Aqui é um circunflexo, que senão fica corréramos, né? Vós... Correras. Correreis. E eles... Correram. Correram. Igualzinho ao pretérito perfeito, tá? Não vai ter diferença ao finalzinho aí do correram. Então, olha a vogal... olha a desinência aqui, ó. Tá? E aí, me citem um outro verbo da segunda conjugação, por gentileza. Aprender. Aprender. Então, percebam, vai ficar aprendera, aprenderas, aprendera. Aprendéramos, aprendereis e aprenderam. Ok? Futuro do presente, algo que vai ocorrer ainda. Como é que fica? Eu? Correrei. Correrei. Opa, deixa eu tirar esse negrito. Eu correrei. Tu? Correrás. Correrás. Ele? Correrá. Correrá. Nós? Correremos. Correremos. Vós? Correreis. Correreis. Eles? Correrão. Isso aí. Percebam novamente aqui, ó, o que vai diferenciar o vós do pretérito mais que perfeito do vós do futuro do presente é o acento. Se esquecer, fica igual, tá? Correreis e correreis. Então, eu tenho aqui a desinência, o erei. Como é que vai... Se tem um outro verbo da segunda conjugação, por gentileza. Vender. Eu venderei, tu venderás, ele venderá. Nós venderemos, vós vendereis, eles venderão. Ok? E o futuro do pretérito, como é que ficaria? Eu... É o futuro de algo que aconteceu no passado. É o futuro do passado. Eu corro. Corro é presente, está acontecendo agora. É só você olhar aqui. Eu correria. Eu correria. Tu Correrias. correrias. Ele... Correria. Nós... Correríamos. Vós... Correries. Eis. Tem um izinho aí, ou não tem? Oi? Tem um i, isso. Aonde? Aqui, correríeis. Embaixo do correríamos. Você escreveu. Correria, está certo isso. E eles... Correriam. Correriam. Então, vou aqui a desinência, meio que vogal temática. Desinência. Eria, erias. Se tem um outro verbo para mim, por favor, da segunda conjugação. Receber. Escrever. Como a gente teve dois agora, eu vou botar o receber da Carla e depois o escrever, que eu não sei de quem foi. Já temos um escrever para o presente. Então ficaria receberia, receberias, receberia. Receberíamos, receberias, receberiam. Perceberam? Sempre a mesma coisa. Vamos para o subjuntivo agora. Como é que fica o correr aqui no presente? Que eu... Corra. Corra. Deixa eu tirar esse negrito, que eu quero dar destaque só para a desinência. Que tu... Corras. Corras. Que ele... Corra. Que nós... Corramos. Corramos. Nossa, mas é muito feio. Mas é. Você não pode mudar. Se começou com corra, vai com A até o final. Eu já vi várias pessoas que nós corremos. Não, é que nós corramos. Tá? Que vós... Corrais. Corrais. E que eles... Corram. Corram. E aí vamos usar o escrever agora. Como é que vai ficar o escrever? Que eu... Escreva. Que tu... Escrevas.
que ele, escreva, que nós, escrevamos, que vós escrevais, e que eles. escrevam. Isso aí. Agora vamos para o imperfeito do correr. Se eu Se eu corresse, corresse, se tu, corresseis, se ele, corresse, se nós corrêssemos, corrêssemos, se vós corresseis, e se eles. corressem. Perfeito. Um outro verbo da segunda conjugação, por gentileza. Abater, Abater. Boa. Se eu abatesse, se tu abatesses, se ele abatesse, se nós abatêssemos, se vós abatesseis, se eles abatessem. Ok? E o futuro? Como é que vai ficar o futuro do verbo correr? Quando eu correr, correr. Calma aí, deixa eu tirar novamente. Correr. Quando tu corres, corres, correres. Correres. Quando ele correr, correr. Quando nós correr, correr, vou sair daqui quando nós quando nós corremos. Não sei não, gente. Vai, alguém ajuda? Corrermos. corrermos. Isso aí, corrermos. E quando vós Correis. correrdeis. Olha lá para o primeiro aqui, ó. Cantarmos, cantardes. Corrermos, correrdes. Essa estrutura se mantém, só muda a vogal, tá? E quando eles Correrem. correrem, né? Um outro verbo, por favor, da segunda conjugação. Bater. Já foi? Não, acho que não. Então vamos lá, vai ficar quando eu, Bater. quando tu, Bateres. quando ele, Bater. quando nós, Batermos. quando vós Baterdes. e quando eles. Baterem. Isso aí. E aí a gente vai para o imperativo. A regrinha é a mesma, ó. O tu, vou lá no tu. Cadê o tu? É corres. Aqui, ó. O que eu vou fazer? Tiro o S. Corre tu. Os outros eu copio. Vai ficar corra você, corramos nós. O vós, volto lá. É correis. Tira o S. Correi, vós. E o último eu repito. Corram vocês. Ok? O não é o da molezinha, né? É só repetir tudo que está aqui, ó. Só repetir. Então vai ficar como? Não corras tu, não corra você, não corramos nós, não corrais vós e não corram vocês. Não corram quando saírem de carro. Modo imperativo negativo. Tá? Bom, gente, eu fiz 2 conjugações de verbos regulares. A minha previsão era que hoje fosse a última aula de verbo, mas eu estou vendo que não dá. Porque eu precisaria fazer a terceira conjugação e eu queria fazer pelo menos um verbo irregular. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos fazer, no sábado que vem, um verbo da terceira conjugação e um verbo irregular. Mas eu já queria fazer um desafio para vocês. Eu queria que vocês tentassem, com base nisso que a gente fez, fazer a conjugação de um verbo da terceira conjugação. Lembrando que os verbos da terceira conjugação são os que terminam em ir. Então, vocês façam durante a semana e no sábado que vem, 9 horas da manhã, a gente vai tentar não, porque a gente vai conseguir, né? Nós vamos fazer a conjugação de um verbo da terceira conjugação e de um verbo irregular. Verbo irregular não adianta eu conjugar uma, também não adianta eu conjugar 5, porque eles são irregulares. Cada um vai ter um final diferente.
Então, o verbo irregular a gente só vai aprender com a prática do uso dele, tá bom? Então, é isso. Pessoal, ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Esse material vai para o Classroom, tá? E a aula também vai estar lá em breve depois. Mas, alguma dúvida, alguma pergunta sobre o nosso conteúdo de hoje? Eu não, mas eu percebi que eu já dei uma melhorada. Ótimo, Mas... tá bom. Bom, se não temos então mais nenhuma dúvida, vou encerrando por aqui. Sábado que vem, 9 horas, a gente está de volta para concluir então nossa parte de verbos, ok? Pessoal, bom fim de semana, bom descanso para todos e até sábado que vem. Tchau, tchau, gente.